Olá a todos, sou a professora Poliana e neste vídeo eu quero apresentar a vocês a obra Contos de Andersen, Grimm e Perrault, de Maurício de Souza. Neste livro, Maurício de Souza ele adapta as histórias clássicas dos contos de fada às personagens da Turma da Mônica. Há muito Maurício de Souza não abandonou, uma vez que as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica continuam conquistando crianças das gerações atuais, assim como conquistaram as crianças das gerações passadas. Mas há muito o Maurício de Souza ele vem fazendo experimentações além do gênero quadrinho, tentando incluir a Turma da Mônica em outros estilos de gêneros textuais e também em algumas produções mesmo televisivas, enfim, ligadas ao mundo midiático. Nesta obra, ele une os seus personagens modernos a histórias clássicas da literatura universal. Ele escolhe obras muito conhecidas, muito já, populares entre as crianças de todos os tempos, da produção de Andersen, Grimm e Perrault, e cada uma dessas histórias é contada agora com personagens da Turma da Mônica, assumindo, a posição das personagens clássicas dos contos já conhecidos. Então ele escolhe aqui, ele faz um apanhado das principais histórias, das mais populares, de Andersen. Então ele inicia mesmo a obra com a história da Pequena Sereia, o Soldadinho de Chumbo e a Roupa Nova do Rei e também o Patinho Feio. As 4 histórias assim mais conhecidas, de Hans Christian Andersen. Na verdade, ele tem muitas outras. Ficou de fora aqui, a Vendedora de Fósforos, enfim, a Princesa e o Sapo, mas basicamente são essas aqui. Ah não, a Princesa e o Sapo, são dos irmãos Grimm. O Andersen ele tem uma característica bastante crítica na sua produção, Ele vem de uma classe marginalizada. Na infância ele perdeu vários irmãos devido à fome que se abatia ao local em que ele nasceu. Depois a sua genialidade, a sua capacidade literária acabou por alavancar um pouco a sua condição social. Mas mesmo após a vida adulta e já com uma vida um pouco mais abastada, o Andersen não esquece as marcas que lhe ficaram da infância, as marcas de miséria, de marginalização, de injustiça social. E aí ele produz toda a sua obra. Então aqui em A Pequena Sereia, o Soldadinho de Chumbo e o Patinho Feio, a gente trabalha ali com as questões relativas à identidade, a miséria, o preconceito, enfim, inúmeros conceitos ali importantes para construção, para internalização, crítica da sociedade. E a Roupa Nova do Rei, que é uma história assim bastante cômica, e bastante sátira em relação à posição dos poderosos perante a sociedade. Depois ele parte ali para os Greenes, que nós sabemos, eles grande parte das obras dos Greenes, na verdade, são obras que eles reescrevem a partir daquilo que eles ouvem, da cultura popular. Então eles escutam pessoas narrando histórias e eles adaptam essas histórias a uma visão um pouco mais burguesa, do período em que eles viveram. Então, assim, eles têm uma característica própria também, que é a adaptação da cultura popular e uma produção muito extensa. Mas o que mais popularizou dos Greens realmente foram as histórias ali clássicas, de meninas postas em uma determinada dificuldade, que ultrapassam essas dificuldades muitas vezes por causa da própria personalidade resiliente. E as histórias geralmente terminam ali com um final feliz. E aqui, para as histórias dos Greens, ele escolhe as clássicas, Branca de Neve, Bela Adormecida e também João e Maria. E para finalizar, ele vai falar um pouquinho, ele vai adaptar também 2 obras de Charles Perrault, que talvez seja o mais moralista dos autores, de contos de fada. Mas ele escolhe aqui muito bem, ele escolhe O Gato de Botas, que é uma história extremamente sarcástica, irônica, inteligente.
e da vasta produção de Perrault, que é extremamente moralista, O Gato de Botas, penso eu, é uma das mais, assim, que escapam, né, a essa limitação que percebe-se muitas vezes nos contos de Perrault. E Cinderela, que tem uma versão também nos Greens, mas aqui ele adapta a versão do Perrault. O livro é extremamente, assim, bonito, né? Ele tem figuras muito bem desenhadas, muito coloridas, muito divertidas, né? Porque, claro, as personagens aqui são da Turma da Mônica, então ele segue ali a figuração, né, que nós já conhecemos bem nessas histórias. E o livro, ele está extremamente interessante para as crianças, né, uma vez que ele recupera histórias clássicas, agora adaptando a um universo mais moderno, né, não no sentido do texto, o texto ele continua assim com a versão clássica, mas ele trabalha aqui as imagens, né, trazendo um pouco mais, ambientando mais um pouco nas histórias clássicas da Turma da Mônica. Então eu sugiro aqui que vocês comprem o livro, leiam, né? É um livro muito barato, muito acessível mesmo, e ajudem ali a plantar, né, a semente da paixão pela leitura nas crianças. Obrigada pela atenção.